No programa de hoje, vamos continuar falando sobre a outra tragédia no Rio Grande do Sul, que são as fake news. Vamos também falar sobre as fake news na ciência. Aliás, você sabe que grandes instituições também produzem fake news? Acompanhe aí. Olá, eu sou o professor Cláudio Magalhães e o nosso querido colega pesquisador e jornalista Diego de Deus. Vamos falar hoje, continuar falando hoje, Diego, de um assunto que já foi na semana passada, mas que continua agora, não é? Roda a vinheta. Pois é, esse assunto é um repeteco triste. Aliás, se você ainda não viu os demais programas do Desinformando, vai lá, curte, registra seu nome, depois compartilhe. Todos os episódios estão no canal para que você possa ver. Episódios rapidinhos, de 15 minutos, com muita informação, para que você nos ajude contra esse grande mal do século, que é a desinformação, as fake news. Diego, como é que ficou essa história lá do Rio Grande do Sul? Continua as fake news? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Mais uma vez, queremos deixar registrada aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas que têm passado por essa tragédia lá no sul do país. E, embora a tragédia climática ainda continue, também as informações falsas que têm atrapalhado tanto os trabalhos de resgate, quanto o pânico, quanto o próprio trabalho de doação também para as pessoas vitimadas por tudo isso tem acontecido. Nesse caso, professor, na última semana circulou um vídeo que mostrava supostamente uma retroescavadeira destruindo doações que foram feitas para a cidade de Encantado, que fica a cerca de 1 hora de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Um vídeo, professor, que foi totalmente retirado de contexto. É um vídeo real, um vídeo verdadeiro, que foi gravado no ano passado, quando a cidade também passou por um momento bastante difícil com as chuvas que atingiram o município no início de 2023. Mas essa retroescavadeira, professor, ela somente organizava as doações que foram feitas para a cidade naquele momento. E esse vídeo, de novo, voltou a circular em 2024, no atual contexto da tragédia que a gente tem acompanhado nos últimos dias, nas últimas semanas, mostrando que as doações que estavam sendo feitas para a cidade, para a tragédia de agora, estavam sendo totalmente destruídas. O que não procede, é uma informação totalmente retirada de contexto e que tem desencorajado, inclusive, as pessoas a continuar doando, fazendo as suas doações para ajudar as pessoas que têm passado por esse momento tão difícil. É triste a gente ver uma coisa como essa, mas quando a gente fala que a desinformação também é um problema ético e moral, acho que esse é um exemplo bastante bom para a gente poder discutir isso, É que eu digo, Diego, nós falamos na semana passada, parece que essas grandes tragédias trazem o que há de melhor na humanidade, mas também traz o que é pior também, Eu mesmo recebi nos meus grupos outra fake news, que era dos caminhões com as doações que estavam sendo multados, quando chegavam lá no Rio Grande do Sul. De fato, você teve alguns caminhões que estavam com excesso de peso, mas rapidamente os governos liberaram esses caminhões para que passassem. Ou seja, não estava nem próximo dessa ideia de multar os caminhões por isso. E é claro que isso tira o estímulo das pessoas para poderem doar. Diego, na sua opinião, qual é a motivação dessas pessoas ao fazerem esse tipo de atividade que pode exatamente prejudicar as pessoas que mais precisam? Muitas vezes, professor, sempre tem um interesse por trás. E um dos interesses que a gente tem hoje em dia, quando a gente fala de informação falsa, é a lógica do clickbait. Ou seja, aquele link que vem com uma chamada bastante sensacionalista, justamente para a pessoa clicar nesse link, para essa pessoa ser direcionada para um site e esse site ter mais métricas, ou seja, ter mais pessoas que visitaram esse site. Essas métricas, por sua vez, elas viram ali dados, para que esses sites consigam atrair mais propaganda, mais anunciantes para esses sites, por meio, por exemplo, do Google AdSense, que por meio de algoritmos ali você tem dados suficientemente que sejam capazes de atrair anunciantes, você automaticamente atrai esses anunciantes para o seu site e isso acaba gerando receita. Então, nesse caso, a gente pode atribuir muitas vezes que a tentativa de colocar uma informação que vai chamar a atenção, olha, as doações que eu estou fazendo estão sendo destruídas, vai fazer com que as pessoas cliquem no link, Esse vídeo foi circulado muitas vezes por meio de um link. E a pessoa era clicada nesse link,
muitas vezes o conteúdo direcionado nem era a respeito disso, mas o simples fato da pessoa e o vídeo chamar a atenção de quem recebia fazia com que a Monetiza, pessoa... né? Faz com que esse site, essas pessoas ganhem uma graninha em relação a isso. Mesmo porque é importante você falar isso, Diego, que muitas das pessoas associam diretamente e unicamente a essas fake news as questões político-partidárias, né? Como se fosse só para desestabilizar ou criar problemas políticos. Mas, pelo que você está dizendo, embora essa também seja uma possibilidade, né? Como agora independe das questões político-partidárias, todos os lados perdem se tiver associado às questões das tragédias, você coloca aí que existe um grande interesse comercial por trás disso, né? Dessas pessoas que querem monetizar, ganhar um dinheiro a cada clique, e que muitas vezes, quando a gente reparte ou repercute isso, a gente ajuda essas pessoas a ganharem um pouquinho mais de dinheiro sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso lá no nosso último quadro, no Pré-Verdades. Enquanto isso, vamos falar que essa questão não é ligada somente às questões monetárias. A grande academia também sofre com a fake news. Roda aí. No Essa Informa, uma pesquisa que o Diego já tem falado sobre como a própria ciência também sofre com as fake news, com a desinformação. Fala um pouquinho mais para a gente aí, Diego. Exato, professor, né? Voltando a essa questão da crise epistêmica, né, que seria essa desconfiança sobre instituições que historicamente foram tidas como produtoras de conhecimentos e, portanto, Epistêmico é aquilo que é o estudo da ciência, não é isso? Exatamente, do conhecimento, da produção do conhecimento científico, né, nesse caso. E foram instituições que, ao longo dos séculos, sempre foram tidas como fontes seguras de informação. Afinal de contas, principalmente o método científico, sempre houve métodos por trás que eram capazes de comprovar aquelas teorias ou aqueles resultados e conhecimentos que foram produzidos por meio da própria ciência, né? E esse texto, né, da professora Tayane Oliveira, ela tenta analisar ali de que maneira acontece a troca de informações a respeito de teorias da conspiração por parte daquelas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, por exemplo... Usa a ciência para isso, né? Usa a ciência para poder legitimar esse argumento, muitas vezes, que contradiz evidências científicas, mas eles utilizam da própria ciência para poder fortalecer esse argumento. E uma das questões que eles levantam, professor, é justamente uma desconfiança sobre instituições democráticas. O que a gente pode colocar como instituição democrática? Os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, o próprio jornalismo, a imprensa também encaixada nesse contexto, né, historicamente tida ali como a quarta força das democracias, por exemplo, entre outras questões que a gente pode colocar nesse sentido. Porém, hoje, né, a gente queria focar exatamente na desconfiança que hoje em dia existe sobre o sistema eleitoral brasileiro, né, que polariza muito questões ideológicas, questões políticas, principalmente ano eleitoral. E vamos lembrar que 2024 é o ano eleitoral, esse ano a gente tem as eleições municipais. Vai voltar essas questões de novo, né? Muito possivelmente. Então, fica de alerta, inclusive, para a gente ficar de olho nisso. E, né, uma pesquisa, né, que inclusive mais cedo a gente estava falando a respeito dela, mostrou, por exemplo, que cerca de 35% dos brasileiros acreditam que as urnas eletrônicas foram fraudadas durante as eleições de 2022. É muita gente. É muita gente, embora você tenha ali 56% que discordam que houve fraude nas urnas, você tem ainda quase 40%, ou seja, quase metade da população brasileira que acredita nisso. Vamos lembrar, a mesma urna que elegeu um candidato, que elegeu um político, também elegeu outra. A mesma que elegeu Lula, elegeu, por exemplo, Nicolas Ferreira como o maior deputado federal mais votado da história do país. E a gente tem até outros atravessamentos que essa pesquisa também coloca, né? Como, por exemplo, o fato de pessoas que têm um ensino médio completo ou incompleto concordam com a afirmação, né? Cerca de 39% Ou seja, dessas pessoas. a coisa está ligada também ao nível de escolaridade. Tem isso também, né? A pesquisa revelou isso. Enquanto, por exemplo, as pessoas que têm um ensino superior completo, 59% discordam que as urnas foram efetivamente fraudadas. E também uma segmentação de religião, que eu acho que é muito interessante para a gente colocar nesse ponto também. 30% dos católicos que foram ouvidos nessa pesquisa afirmou que concordam, né, que as urnas foram fraudadas, e 62% discordam. Então aqui a gente já tem uma diferença significativa entre aqueles que concordam e não. Já os evangélicos, a gente teve um empate, né? A pesquisa tinha uma margem de erro de 2 pontos para mais e 2 para menos. 46% dos evangélicos
concordam que as urnas foram fraudadas e 45% discordam. Como a pesquisa é 2 para mais, 2 para menos, a gente houve um empate técnico aqui. Mas é importante você ter dado esse dado, porque também tem um pouco esse preconceito em relação aos evangélicos, né? É como se os católicos todos acreditassem nas questões das urnas. 30% é um terço, né? Também, então exato. É um número significativo também de pessoas que não acreditam nas urnas. Mas, pessoal, a gente tem que lembrar também, né, que nem sempre somente as pessoas que têm pouco conhecimento caem em fake news. Alguns lugares que supostamente é o lugar do conhecimento ajudam a produzir o fake news. Roda a vinheta. Diego, parece que em uma grande universidade todo mundo acha que é o lugar do conhecimento, também ajudou a fazer fake news no passado. Conta essa história, Diego. Então, professor, vamos voltar lá para a Alemanha Ocidental de 1983, portanto, no século passado, né? Mas ainda assim uma fake news bastante interessante. Uma revista da Alemanha Ocidental pagou cerca de 4 milhões de dólares, professor, numa coleção de 60 cadernos manuscritos que supostamente eram diários de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. E é claro que isso gerou, né, uma série de repercussão, muitos jornais quiseram ter acesso a esses documentos também para poder falar sobre né, o achado de 60 diários do Hitler e tudo mais. E aí, um jornal britânico bastante conhecido, né, o The Sunday Times, bastante repercutido no Reino Unido como um todo, um jornal dominical, ele foi uma das mídias que compartilharam, né, esse achado por parte do seu trabalho jornalístico. E ele fez um trabalho de autentificação própria, que foi feito por um professor de Oxford, o chamado Trevor Hopper, que era um diretor exterior desse jornal, ou seja, ele não trabalhava necessariamente para o jornal, mas ele fazia serviços por fora para esse jornal. E ele autentificou a veracidade desses manuscritos, falando que eles de fato eram diários de Hitler. Mas quando eles foram fazer, né, a divulgação oficial de todo esse achado, o historiador de Oxford ficou um pouquinho receoso. Ele levantou ali algumas dúvidas, algumas questões, mas mesmo assim eles despacharam para frente. Aquela coisa da desinformação, né? Na dúvida a gente passa para frente e causa muitas vezes o estrago que a gente... nós, hein? Que foi o professor da Oxford, né? Pois é. E aí dúvida, deixa eu passar, né? Eu vou perder meus cliques por quê? Exato, né? Passo por esses interesses também. E aí, semanas depois, o governo alemão ele emitiu uma nota oficial dizendo que aqueles cadernos eram falsos, que a caligrafia não correspondia e que o tipo de papel presente nesses cadernos também não era condizente com a suposta época ou a época que deveria ter sido escrito na década de 30, na década de 40. E era um papel manchado por chá, de acordo com o que a gente tem de informação, né? Então, não sabemos se foi uma fraude mal feita ou se foi um mal entendido realmente que acabou acontecendo, né? De alguma pessoa que tentou forjar isso posteriormente. Vamos jogar para frente, né? Vamos ver. Porque, assim, mal feito ou bem feito vai depender do ponto de vista. Enganou muita gente também valia por isso. Né? Inclusive a própria academia também, né? Estamos terminando? Vamos dar dica para o pessoal? Roda aí. Bora lá. Pessoal, a dica de hoje é o seguinte: quando você recebe uma mensagem, muitas vezes quem manda essa mensagem já diz assim: olha aqui uma fake news, olha essa coisa errada que está circulando, né? Para que o grupo possa comentar, alguma coisa assim. Pois é, pessoal, cada vez que a gente, mesmo sabendo que a notícia é falsa, a gente repercute, a gente está ajudando a pessoa que fez isso, não é isso, Diego? Exato, né? A gente sempre fala da questão do silenciamento, muitas vezes, né? Na dúvida, mantém para você. O máximo que você pode fazer é uma busca própria para poder se certificar se aquilo é verdadeiro ou não. E aí você tem sites de notícias, você tem as agências de verificação, você tem o próprio, nesse caso, né, do Rio Grande do Sul, o próprio site da Defesa Civil, que muitas vezes também te dá ali uma fonte segura de informação. Então, não é porque eu tenho dúvida ou que eu não tenho certeza de determinado conteúdo que eu devo passar para frente para ver se a outra pessoa vai saber me ajudar ou não. Muitas vezes você está colaborando com essa circulação de conteúdo potencialmente desinformativo. Então, na dúvida, nunca passar para frente. O máximo que a gente pode fazer é fazer as nossas próprias checagens para chegar a uma conclusão e aí sim, seja para repassar aquela informação, ou seja para desmentir quem te enviou ela, né?
É isso aí, olha, você sabe, né? Tudo você acompanha aqui no nosso canal Democracia da Desinformação. Os textos indicados pelo Diego está aqui também. Não esquece de curtir, registrar e também espalhar, essa sim, uma boa notícia para todas as pessoas. A gente volta semana que vem. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.